ti e só contigo ficar, e só pra te olhar. Eu quero sim, eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Bom dia! Bom dia! Que alegria nós podermos estar aqui nessa manhã para refletir um pouco sobre a palavra de Deus, para fazermos uma experiência. Já rezamos, o nosso coração já está preparado para receber essa palavra, mas eu quero iniciar esse dia do nosso acampamento. Encontramos o Cristo, esse presente que Deus está nos dando nesse segundo acampamento, cujo tema do acampamento é Maranata, vem Senhor Jesus. E desde quando esse tema foi escolhido, preparado, pensado, rezado, eu me perguntei várias vezes, diante do tema, mas diante do Senhor, diante do Espírito de Deus. Claro, eu fiz um estudo da palavra, peguei todas as palavras que falam a respeito dessa vinda do Senhor, desse evento escatológico, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevi todas as passagens, comparei os evangelhos, as cartas de Paulo, e eu queria iniciar hoje dizendo para você de uma escolha que nós na Canção Nova fizemos a partir do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Paulo vai dizer que o dia do Senhor virá como um ladrão. E existem duas opções quando eu sei que o ladrão vai visitar a casa do meu vizinho. Ou eu conto para ele, e ele fica apreensivo, com um pouco de medo, mas se prepara, ou eu escondo dele e deixo a coisa acontecer, a casa é invadida, pode acontecer morte e várias outras coisas. Eu tenho duas escolhas. Ou eu conto, mesmo deixando esse vizinho preocupado, mas ele vai, ao preocupar-se, se preparar, ou eu faço a opção de me omitir. E a Canção Nova, nós, especialmente nesse acampamento, o nosso pai fundador, como esse grande expoente, esse grande testemunho de um homem de Deus que sempre na sua pregação insistiu em anunciar a proximidade da vinda de Jesus, nós fizemos a opção de alertar. Como Paulo diz, o dia do Senhor virá como um ladrão, nós fizemos a opção dentro da nossa realidade eclesial, dentro da igreja, e diante do sistema de comunicação que Deus nos deu, a Canção Nova fez a opção de alertar que o dia do Senhor virá como um ladrão, e vindo como um ladrão, nós precisamos estar preparados. Diga isso para quem está do seu lado, você precisa estar preparado. Diga para quem está do outro lado, você precisa estar preparado, porque o tempo está próximo, a vinda do Senhor está próxima. Diga aí para o seu irmão, a vinda do Senhor está próxima. Diga, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas veja, essa palavra Maranata, ela é uma frase aramaica que Paulo vai citar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 20. Você nem precisa pegar, mas se você quiser anotar, só para você saber, Paulo cita aos Coríntios.
E é interessante porque é uma palavra aramaica. Por que Paulo está falando para um povo que tinha a realidade grega, um termo aramaico? Porque exatamente esse termo era um termo, uma expressão litúrgica que era muito conhecida e pronunciada, principalmente dentro do cristianismo, na Eucaristia. Maranata, vem Senhor Jesus. Os cristãos proclamavam essa invocação litúrgica utilizada na celebração eucarística, tanto para referir-se à vinda escatológica, Jesus que voltará, e junto com a esposa, a igreja, nós dizemos, vem Senhor Jesus, mas também na celebração eucarística, aonde o Cristo se torna presente, aonde Ele vem ao nosso encontro, aonde Ele se dá como alimento, onde nós podemos nos alimentar dEle. Essa frase ela era usada tão comumente como o amém, o aleluia, o hosana na liturgia, exatamente para referir-se a esse desejo. Como na liturgia romana, já moderna, o Kyrie eleison no grego, referindo-se ao Senhor, ao Kyrios, aquele que tem o domínio, aquele que tem toda a força, todo o poder. Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 20. Se alguém não ama o Senhor, seja excluído. Ele vai encerrando a carta dessa maneira. A primeira aos Coríntios. E ele diz, Maranata, vem Senhor. Mas um outro texto, eu queria que você o pegasse, que trabalha essa realidade desse Maranata, desse vem Senhor Jesus, está em Apocalipse, capítulo 22, pega aí na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Só estou fazendo uma contextualização do tema do nosso acampamento, para você entender de onde ele veio e qual é o objetivo pelo qual nós estamos declarando nesse fim de semana, Maranata, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 17. O Espírito, vamos ler juntos? Em voz alta? Assim como está na sua Bíblia, talvez a sua não seja a minha tradução, que é a da CNBB, mas seja outra tradução, mas vamos ler alto. O Espírito e a esposa dizem, vem. Aquele que ouve também diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água vivificante. Para todo que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. E se alguém retirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que se encontram descritas neste livro. Veja, nada a se acrescentar e nada a tirar, vai dizer João aqui no livro do Apocalipse. E ele termina o versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, eu venho em... Não escutei. Eu venho em breve. Amém. Vem. O que está escrito aí na sua palavra? Não escutei. Vem. Vem, Senhor Jesus. É esse clamor que brota do coração litúrgico da igreja, do coração da Escritura, da Bíblia, do coração da doutrina. Veja, quem aqui vai na missa pelo menos no domingo? Levanta a mão. Graças a Deus. O que nós falamos depois que o padre, ao consagrar o pão e o vinho, ali no momento da transubstanciação, o padre diz, eis o mistério da... O que você responde? Vem Senhor Jesus. A igreja coloca no lábio de cada cristão, em cada domingo, em cada Eucaristia. Se você vai durante a semana, melhor ainda também.
é uma graça especial de alguém que tem fome, sede, desejo de Deus e vai buscar o Senhor na Eucaristia, a igreja coloca nos nossos lábios essa palavra: esperamos. Nós dizemos: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Uma outra resposta que nós damos: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa, enquanto esperamos o quê? Veja, é eclesialmente católica essa expectativa da vinda do Senhor. Só que a nossa catequese, a nossa evangelização amedrontada de não anunciar essa verdade da fé, muitas vezes fica calada diante daquilo que precisa ser exposto aos fiéis cristãos, a nós católicos, para que dentro do nosso coração nós desejemos: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. É um clamor. Mas olhar para essa dimensão dos fins dos tempos, olhar para essa realidade escatológica, a escatologia é o estudo das coisas finais, das realidades finais, dos tempos finais. E veja, olhar para essa realidade escatológica, para essa expectativa, em primeiro lugar, essa realidade nos coloca essencialmente no nosso presente. Dá uma pisadinha aí nesse chão. Isso. Nós estamos no presente. O ontem já acabou, não é? O que aconteceu ontem já era, não volta mais. Se você errou, você vai tentar consertar hoje, mas não tem como voltar lá amanhã ou ontem. E o amanhã ainda não, eu tenho hoje. E essa proclamação da vinda do Senhor precisa nos colocar de olho no nosso presente. Eu pergunto para você: se o Senhor vem, se a igreja nos ensina que o Senhor virá, nós não sabemos o tempo, o momento, a hora. O Pai não revelou isso, Jesus não trouxe a data. E se alguém está aí procurando a data, ou se tem alguma pretensa revelação sobre a data da vinda do Senhor, eu preciso dizer para vocês: isso é mentira. Porque Jesus, se Jesus não revelou, algum outro vai revelar? Nossa Senhora vai passar por cima de Jesus e vai revelar a data que Jesus vai voltar? Claro que não. Algum profeta aí vai revelar a data que Jesus vai voltar? Não. Se nem o Filho revelou, algum ser humano vai revelar? Não. Esse dia está escondido. Ele chegará como um ladrão. Mas Deus, Ele vai mostrar que existem os sinais. E veja bem, o presente que nós vivemos, o século 21, o ano de 2013, nós precisamos olhar para essa dimensão desse tempo e entender que nós vivemos um tempo conturbado. Ontem eu dizia isso na homilia da missa. Se você puder ouvir depois, escute, porque é uma sequência as pregações. Elas estão preparadas em bloco. Uma vai completar a outra, no Espírito. É claro, é o Espírito Santo que vai fazendo. E nós vivemos num tempo conturbado, nós estamos numa grande luta. Eu vou voltar no texto. Volta aí no capítulo 12 de Apocalipse para você entender que nós estamos num combate espiritual. Por isso nós precisamos olhar para o presente da nossa vida e avaliarmos a nossa vida diante do Senhor. Vai lá no versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse, onde o Apocalipse está narrando o grande combate que Miguel travou no céu com o dragão. Versículo 12. Então, eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. E continua o versículo 12: por isso, alegra-te, ó céu, e todos os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Primeira coisa, o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Cada vez mais que se aproximar a vinda de Jesus, mais o combate vai ser intenso, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo.
mais serão atrativas as seduções do inimigo, para nos desviar do caminho, da palavra, da vontade de Deus. E essas seduções, elas vêm muito bem planejadas, preparadas. Elas vêm num papel de presente que nos encanta. Elas são colocadas como um espetáculo midiático. A mídia vai nos envolvendo, os shows, as imagens, aquelas coisas que vão acontecendo, aquelas propostas que vão sendo lançada em filmes, lançada em novelas, em seriados, e aquilo vai sendo jogado, vai seduzindo, porque o combate é intenso. O combate é intenso. E quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais o diabo sabe que o tempo dele está se encurtando. E isso nós precisamos ter consciência. Ele veio para a terra sabendo que lhe resta pouco tempo. Vai dizer a palavra. Diga comigo, eu preciso tomar a consciência de que eu estou vivendo um grande combate espiritual. E se eu, como cristão, quero vencer esse combate, eu não posso perder a visão espiritual. De achar, sem visão espiritual, que tudo é normal, que é uma evolução do pensamento, da moral, da ética, mas eu preciso sair da visão meramente humana e entrar de cheio na visão espiritual, sabendo que o meu combate não é carnal, é espiritual. Diga para quem está do seu lado, o seu combate é espiritual. E diga para ele, saiba de uma coisa: o tempo de Deus está próximo. Entendeu? O combate é espiritual. Vai lá agora no versículo 17. Eu estou retomando algo que eu citei na missa para contextualizar aqueles que não estavam aqui ontem. E para você entender. Versículo 17. Cheio de raiva por causa da mulher. E aqui a mulher, vamos entender, a igreja. Claro, existe a interpretação mariológica, que essa mulher pode ser também a Virgem Maria, mas vamos compreender no sentido da igreja. Por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Aqueles que vivem o mandamento da lei de Deus e que guardam o testemunho de Jesus. São esses que o dragão veio combater e ele está perseguindo. Ele está perseguindo. Nós estamos num tempo onde a moral tem caído cada vez mais. E até mesmo nos nossos ambientes eclesiais, dentro da igreja. Dentro do movimento que nós vivemos, no movimento carismático. Nós temos visto uma baixa na proposta, não no sentido talvez de pregação, porque eu também não acompanho, mas nós temos visto um esfriamento espiritual, onde as pessoas estão deixando de viver a radicalidade e estão voltando às coisas do passado. Beber ficou normal de novo, assistir novela ficou normal de novo, ouvir música secular ficou normal de novo. Tudo aquilo do início que nós tínhamos abandonado pelo nosso encontro pessoal com Jesus está retornando para a nossa vida, porque é modernidade. Nós temos que ser modernosos, senão nós não vamos ser acolhidos pelo mundo, pela sociedade. Então a gente volta a viver tudo de novo. Isso é um sinal do combate. Nós perdemos a visão, deixamos de escutar a palavra, nós voltamos às coisas antigas. Você lembra o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Não precisa ir lá não, mas você lembra? Se alguém está em Cristo, é criatura nova. Passou o que era velho, tudo se fez novo. Será que nós estamos permanecendo em Cristo mesmo? Aqueles que estão voltando às coisas do passado. Talvez nós até servimos a Jesus Cristo, mas será que nós pertencemos a Ele mesmo? Eu agora questiono os meus irmãos consagrados da Canção Nova.
Tem alguns aqui. Será que nós dizemos que estamos servindo a Cristo, mas será que nós realmente estamos fazendo uma experiência com Cristo? Porque eu preciso dizer até para os meus irmãos, se existem irmãos meus que abandonaram a radicalidade e voltaram às coisas do passado, meu querido, você não está servindo a Jesus Cristo. Você está até trabalhando para Ele e não está fazendo experiência de Jesus Cristo, porque quem faz experiência com Jesus Cristo não volta ao passado. Ele continua sempre novo e não aceita as coisas velhas. O que era velho passou para trás. Ficou para trás. Vamos olhar, tem uma aqui, vou olhar só para a Paulinha. O nosso pai fundador tem 76 ou 77? 7? 6, isso mesmo, estou errado não. É porque já está chegando no aniversário dele, eu fico meio confuso. Igual o meu, não sei se eu tenho 36, se eu tenho 37. Porque o nosso, né, Rinaldo, é segunda-feira. Segunda-feira é o nosso aniversário, eu estou confuso se eu tenho 36 ou eu tenho 37. Mas eu pergunto para você, que é da Canção Nova, olhando para a vida do Padre Jonas, ele voltou às coisas velhas? Não, porque ele faz uma experiência pessoal com Jesus Cristo todo dia. Quem não faz experiência com Jesus Cristo, quem não encontra o Cristo, vive as coisas velhas, volta às coisas do passado. Ainda dá desculpinha, ainda inventa historinha para justificar. Mas na verdade perdeu a experiência, esvaziou, não alimentou a experiência. Nós estamos no combate espiritual e eu preciso dizer, a partir de dentro de casa, mas para aqueles que vivem um movimento carismático, que foi levantado por Deus para ser uma grande profecia, para ser um exército de guerreiros radicais, decididos a viver o evangelho com radicalidade, não desprezando nenhum outro movimento. Mas eu preciso dizer para vocês, o nosso movimento foi levantado por Deus para nós sermos homens e mulheres que vivemos a radicalidade, a santidade. E eu digo para você, se você abandonou a sua radicalidade, a sua santidade, eu preciso dizer com muita caridade, mas você deixou de fazer uma experiência com Jesus Cristo. Porque quem experimenta Jesus Cristo vive uma vida nova constantemente. Quem experimenta Jesus Cristo vive a radicalidade do Evangelho. E Jesus vai dizer lá, Lucas vai trazer essa revelação para nós. Lucas vai dizer, Lucas traz a palavra de Jesus, o céu é arrebatado pelos violentos desde João Batista. Violentos na oração, violentos na decisão por Cristo, violentos na radicalidade, violentos em deixar o mundo. Decididos, radicais, sem desculpa, ou é ou não é. Meus amados, nós estamos nessa guerra, e a nova era, ontem eu falava dessa realidade e vou falar, a implantação da nova ordem mundial. A nova era quer que nós vivamos uma religião light, que você seja light, nem quente nem frio, morno. E tem gente pregando muita autoajuda por aí, e que está fazendo dos cristãos homens e mulheres mornos, porque não estão pregando a palavra de Deus, mas conceitos criados pelos homens, e não a palavra revelada por Deus. Tudo bem, a psicologia ajuda, tudo tranquilo, eu concordo com isso. Mas autoajuda não é evangelho. A única coisa que transforma a vida do ser humano se chama Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que muda a vida do ser humano é a palavra de Deus, é esse encontro com o Cristo. Encontramos o Cristo, não é a autoajuda. E aí, esses que estão na religião light, eles misturam tudo. A religião light é aquela que você pega o seu carrinho no supermercado e você escolhe da religião aquilo que você quer. E aí mistura, faz uma misturada, uma mistureba, coloca dentro do liquidificador religioso e bate tudo. Eu sou católico zen, eu sou católico espírita, eu sou católico macumbeiro, eu sou católico abortista, eu sou católico gaysista. Tem católico para tudo. É uma misturada. É tudo e não é nada. Você percebeu a tática do inimigo? É tudo, mas não é nada. Eu sou zen, eu fico lá, cruzo meu dedinho, a minha perna, fico debaixo da pirâmide, recebendo energia do centro do universo. Sou zen. Sou católico espírita, vou na missa no domingo, na sexta no centro de macumba. Acredito na reencarnação, padre. Sou esotérico, vivo pendurado de patuá. Vivo com patuá no bolso,
achando que a sua proteção é uma figuinha. Meu querido, a sua proteção é Jesus Cristo, são os anjos de Deus, não é um patuazinho, uma figuinha, um trevo de 4 folhas. Deixa de ser trouxa, desculpa falar assim, mas você precisa acordar para a vida. Quem é a sua proteção? É nosso Senhor Jesus Cristo, que já venceu o mal, que já venceu o diabo. Eu coloco a ferradura lá na minha fazenda, no meu sítio, na porta da minha casa. A ferradura vai trazer o diabo para dentro da sua casa. Deixa de ser trouxa. Coloca Jesus Cristo. Eu pergunto para você, tem uma imagem de Jesus Cristo na sua casa, de Nossa Senhora? Mas deve ter ferradura, elefante com bumbum para a porta para trazer dinheiro e boa coisa, não é assim? Católico esotérico, New Age, nova era, cheio de patuá, de coisa errada dentro de casa, e dizendo eu sou católico, mas eu aceito todo mundo, é tudo lindo, tudo vale. Peraí, só há um Salvador, só há um Senhor. Tudo bem, nós respeitamos, eu não tenho preconceito, eu não condeno ninguém, mas eu estou falando para católicos. Você me entende? Ou você é, ou você não é. Se você não quer ser, pede para sair. Vou falar como o Capitão Nascimento. Tenha hombridade e pede para sair. Mas não fica aqui manchando a imagem da igreja una, santa, católica e apostólica, adquirida pelo sangue de Cristo. Sendo um católicozinho light, medíocre, que mistura tudo, coloca tudo no liquidificador como se tudo fosse maravilhoso. E não é. Sincretista, mistura tudo. Ou eu sou, ou eu não sou. Não tem medida, não tem coluna do meio. A coluna do meio é o fogo do inferno. Diga para quem está do seu lado, cuidado. Você pode ir para o quinto dos infernos. Por quê? Aí acredita em gnome, em doente, em fada madrinha, em cristal, em energia, em áurea. Minha áurea está pesada, a áurea daquele está pesada. Que áurea? Em karma, que karma? Em destino, que destino? Eu só tenho um destino que foi conquistado por Jesus Cristo para mim, o céu. O meu destino é o céu. O seu destino é o céu, meu querido. O meu destino, o meu karma, eu tenho um karma que pesa. Que karma? Cria vergonha nessa cara. Se converta enquanto é tempo. Se Jesus te pegar debaixo de uma pirâmide, você vai ver. Eu acho que ele vai fazer aquele chicotezinho que ele fez lá no templo, mas ele vai dar a lambada e vai doer, porque é na alma. Nós temos que ser autênticos, católicos autênticos, cristãos autênticos, sair dessa vidinha light que nós vivemos, voltar para aquilo que é a renovação carismática católica, a inspiração inicial. Por que eu estou falando de renovação carismática católica? Porque eu também sou carismático e vim de lá. A Canção Nova veio da inspiração carismática, é uma comunidade carismática. E nós, a renovação carismática, e aí eu falo Canção Nova, eu dizia ontem, nós somos uma academia de treinamento para a guerra. Nós estamos sendo treinados para a guerra. Aqui é uma academia onde Deus está nos treinando para a batalha final, para os tempos difíceis. Você não está aqui só para ser curado. Eu vou voltar a dizer isso agora, porque eu disse ontem, você não vem para cá só para ser curado, para aliviar o seu sofrimento. É claro, vai acontecer naturalmente no ambiente de oração. Porém, você está aqui para ser treinado. Você foi alistado no exército de Deus. E por isso a gente pega firme aqui na Canção Nova. A gente não fica de pregaçãozinha light, não. Se alguém prega light aqui é porque não é da Canção Nova. Porque nós, filhos de Monsenhor Jonas Abib, sabemos muito bem o que nós temos que pregar. A verdade do Evangelho, nua e crua, doa a quem doer. Entendido? Então, meus amados, cuidado, porque esse sistema do mundo quer roubar de nós a nossa identidade cristã, a nossa identidade católica, aquilo que nós devemos ser. E quando nós queremos, como eu estou ensinando a verdade da fé,
Diante de um mundo relativista, eu sou taxado de intolerante, de preconceituoso, de fanático, de fundamentalista, até mesmo dentro da própria igreja. Quando você assume a verdade da fé, você é fundamentalista, você é fanático, até no meio nosso. Algumas pessoas dizem, esse padre é muito fanático. Olha, a careta, né? Eles gritaram aqui, careta. Eu prefiro entrar careta no céu do que ir esperto para o inferno. Só que nós precisamos entender, o tempo de Deus se abreviou. O dia de Deus se aproxima. Nós precisamos hoje, sabendo que o tempo de Deus está próximo, fazer um exame de consciência para nós vermos como anda a nossa fé, como está o nível do nosso cristianismo, como tem andado a nossa decisão. Porque eu preciso dizer para você, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Nós vamos ser mais cobrados do que aqueles que não receberam aquilo que nós recebemos. Ninguém mandou você vir para esse acampamento. Ninguém mandou você ligar a sua televisão e o rádio para ouvir essa palestra. Diga para quem está do seu lado, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Prepara. Não é o show das poderosas, não. Porque na hora que eu falei prepara, já pensaram, né? Prepara. Não é? Está vendo como nós estamos contaminados pelo mundo? Diga para esse irmão, prepara. Porque o Senhor está próximo. E hoje, Ele está te dando uma opção. Livre. Na liberdade da sua consciência. De se decidir pelo sistema de Deus ou pelo sistema do mundo. Vai lá em Mateus capítulo 22, versículo 15. Mateus capítulo 22, versículo 15. Mateus capítulo 22, versículo 15. Amém? Os fariseus saíram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Mandaram seus discípulos junto a alguns partidários de Herodes para perguntar: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não olhas na aparência das pessoas. Dize-nos o que pensas. É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu-lhes a maldade e disse: hipócritas, por que me armais uma cilada? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe a moeda. De quem é esta figura e inscrição? Perguntou ele. De César. Responderam. Ele então lhes disse: devolvei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, eles ficaram assombrados e, deixando Jesus, foram embora. Palavra da salvação. O que Jesus está revelando aqui? Existem dois sistemas: o sistema do mundo e o sistema de Deus. O sistema de César e o sistema de Deus. E hoje nós precisamos tomar uma decisão, porque esses dois sistemas, um é oposto ao outro. Eles são incompatíveis. Ou você está em um, ou você está no outro. Para eu ser auxiliado por Deus, eu preciso estar totalmente inserido dentro do sistema de Deus. Se eu quero ser tratado com a justiça divina, eu preciso estar dentro do sistema de Deus. Eu não posso estar dentro do sistema do mundo, porque se eu estiver dentro do sistema do mundo, eu vou ser tratado como o mundo trata. E César é inclemente, César escraviza, César oprime, César, ele persegue. Agora, se eu estou dentro do sistema de Deus, eu vou viver nessa experiência do sistema de Deus, a experiência da justiça, de um Deus que é justo, de um Deus que me ampara no meu sofrimento, de um Deus que me fortalece nas perseguições, nas tribulações, de um Deus que caminha comigo até mesmo se eu tiver que atravessar
o vale tenebroso da sombra da morte, mas de um Deus fiel que está do meu lado. Mas eu preciso estar dentro do sistema dele. Porque não dá para estar nos dois lugares. Não dá para servir a dois senhores. Ou eu sirvo ao mundo, ou eu sirvo a Deus. Ou eu sirvo ao sistema do mundo, ou eu sirvo ao sistema de Deus. O sistema do mundo ele é baseado no egoísmo, na ganância, na mentira, na corrupção, na busca do dinheiro, na busca do poder. Por que o Papa Francisco tem falado bastante da globalização da indiferença? Porque até dentro de nós, dentro da própria igreja, nós entramos no sistema do mundo. E entramos na globalização da indiferença. Nós somos indiferentes aos nossos irmãos. Nós não fazemos caridade, nós não vamos em direção ao que está sofrendo. E o Papa Francisco tem usado desde Lampedusa, quando ele foi celebrar lá na Sicília, foi celebrar uma missa onde aqueles irmãos imigrantes naufragaram, vindo da África, tentando entrar na Itália. Ele celebrou uma missa penitencial, pedindo perdão por aqueles que lá tinham morrido, e essa semana já morreram mais de 100, estão procurando mais não sei quantos corpos que estão no mar, no mesmo lugar onde o Papa foi rezar. E ele disse: o sentimento que eu tenho é de vergonha, a globalização da indiferença. Nós, olhando para dentro de nós, se nós estamos indiferentes ao sofrimento dos nossos irmãos, é porque nós entramos no sistema desse mundo. Se nós estamos indiferentes ao sofrimento do pobre, daquele que não tem, se nós estamos indiferentes ao sofrimento daquele drogado que está ali, se nós só o julgamos, o condenamos, nós estamos no sistema do mundo, nós não o enxergamos como nosso irmão. E ele pegava, o Papa Francisco, a palavra do livro do Gênesis, quando Deus diz a Caim: onde está o seu irmão? E ele questionava: onde está o seu irmão? E ele, esses dias na catequese, há 2 semanas atrás, falando da igreja como mãe, ele perguntava, lá na Praça São Pedro: você tem sofrido com os cristãos perseguidos? Você tem sofrido com aquele atentado que aconteceu na Síria e matou mais de 80 cristãos numa igreja? Você sofre como sendo alguém da sua família? Se não, é porque nós estamos no sistema do mundo, na globalização da indiferença. Eu estou bem, eu tenho o meu carrinho, a minha casinha, o meu saláriozinho na minha conta, eu tenho a minha vidinha, então, eu não olho para o lado, eu só olho para cá. Lembra do que eu disse ontem? Protágoras: o homem é o centro, é a medida de todas as coisas. Eu só olho para o meu umbigo, não consigo olhar um palmo de distância do meu nariz. Estou na indiferença, na globalização da indiferença. O Papa Francisco tem usado a cultura do encontro como um instrumento de libertação, mas o Papa João Paulo II, usando o mesmo termo, ele dizia da globalização da solidariedade. Solidariedade material, solidariedade espiritual, de dobrar o meu joelho e orar por aqueles que estão sofrendo, perto de mim, mais longe de mim, lá no Egito, lá na Síria, na Terra Santa. O Papa tem trazido isso em todos os discursos dele. Não está indiferente, está falando, querendo despertar a nossa consciência para nós sairmos do sistema desse mundo e nós entrarmos no sistema de Deus. Veja, existem 2 sistemas: ou eu sirvo a um, ou eu sirvo ao outro. Quais foram as 3 tentações de Jesus lá no deserto? Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Prazer, poder e possuir. João, Paulo vão traduzir: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e desejo de riqueza. Eu queria que você fizesse uma pesquisa e pesquisasse os índices de corrupção no Brasil, para você ver se aqueles que estão roubando da saúde, da educação, nas licitações das empresas, deputados, senadores, empresários, se existe alguém pobre. Quem está roubando é quem é rico. Não estou dizendo que o pobre também não rouba, mas os maiores rombos, os maiores desvios são para pessoas que não precisam, mas que querem mais, muito mais, são ensandecidas pelo poder, pelo dinheiro, estão no sistema do mundo.
E uma das artimanhas para tirar nossa identidade é colocar dentro de nós esse desejo do possuir, do querer. Eu quero mais, eu não estou satisfeito, eu não estou satisfeito com o meu carro, eu não estou satisfeito com a minha televisão, eu não estou satisfeito com o meu telefone, eu não estou satisfeito com a minha geladeira, eu não estou satisfeito com o meu sofá, eu quero algo novo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É a artimanha do inimigo. Sistema do mundo. Outra coisa que está aí em evidência nas nossas TVs, que demonstram o sistema do mundo que corrompeu o cristianismo: teologia da prosperidade, sistema do anticristo, para desviar. Eu não quero aqui fazer um juízo condenatório dos pastores que pregam a teologia da prosperidade, porque eles também estão sendo enganados, e estão enganando, corrompendo o coração daqueles que escutam. Porque dá para Deus, porque Ele vai te dar mais. E a pessoa só fica pensando no material, no materialismo. É jogada do anticristo, a ideologia New Age, meu irmão. O sistema do mundo quer nos levar a servir ao dinheiro, quer nos levar a servir à carne, quer despertar em nós aquilo que tem dentro de nós, que é o desejo de possuir, de mandar, de ter cargo, de ter posição, de ter autoridade, de ter poder. E quantos irmãos dentro da igreja entregando os outros irmãos porque querem poder? Quantos irmãos dentro das nossas comunidades religiosas entregando o irmão porque querem subir, querem ter moral com as autoridades, querem estar lá em cima, perderam a sua identidade e entregam o outro irmão. A palavra de Jesus no sermão escatológico está acontecendo: o irmão entrega o outro irmão, porque quer poder, quer cargo, quer autoridade, quer aparecer de bonzinho, de boazinha. Se corrompeu, não tem identidade. Nossa, padre, eu vim para cá para ouvir isso tudo. Veio, bem feito. Segura a mão de quem está do seu lado. Sabe por que você veio? Balança a mão desse irmão. Sabe por que você veio? Porque Deus te ama muito, e Ele quer te libertar do sistema do mundo. Ele quer libertar você das correntes do mal, para que você, ao experimentar essa grande libertação, você se entregue de corpo e alma ao sistema de Deus. E caminhando no sistema de Deus, no presente, você vai ter a garantia de um futuro feliz no céu, na vida eterna. Balança a mão desse irmão e diga: você é do céu. Você não é dessa terra. Você não é desse mundo. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está de passagem. Pergunta para ele: você sabe se você vai estar vivo amanhã? Daqui a 1 hora? Pode levantar e dar um piripá, que ponto foi-se. Agora, para onde foi-se? Aí vai depender se você escolher o sistema de Deus ou o sistema do mundo. Por isso que Deus te trouxe para cá nesse fim de semana, para você tomar uma decisão. Encontrar o Cristo é tomar uma decisão. Por isso que eu estou dizendo, você é alvo desse amor incondicional. Esse sistema do mundo quer nos levar a isso. O príncipe desse mundo quer nos levar a essa realidade do ter, do possuir, do prazer, do parecer. E veja, dentro da realidade da nova ordem mundial, entendendo-se nova ordem mundial como grande expoente à nova era, entendendo a nova ordem mundial sendo aplicada pela Organização das Nações Unidas e das suas sucursais, vou usar uma palavra da realidade administrativa, eles estão implantando a nova ordem mundial.
os mass media, os meios de comunicação estão implantando a nova ordem mundial. E eu quero trazer para você, dentro dessa realidade do prazer, especialmente o prazer da sexualidade, aquilo que eles estão ideologizando e que recebe o nome de ideologia do gênero. Pergunta para quem está ao seu lado, você sabe o que é ideologia do gênero? Está vendo como é que nós estamos dentro do negócio e não sabemos? A ideologia do gênero é uma corrente totalmente hostil à vida. O que é a vida? A vida. Então eles vão pensar na questão do aborto, da eutanásia, do suicídio. Eles vão pensar na realidade dos contraceptivos, da esterilização. Usando essa realidade da ideologia de gênero, que tem a sua base, eu vou falar um pouquinho de filosofia, para você entender, não muito, mas para você entender de onde vem. Tem um filósofo chamado Feuerbach, a partir da ideia da humanidade genérica. Ou seja, verdadeiramente só o gênero humano conta. O homem individual não é mais uma manifestação momentânea e votada à morte. Era a ideia que ele trabalhou. Os homens terão direito ao mais individual, desde que esse prazer seja compatível com o que convém com a sua espécie. A gente chega em Karl Marx e aí nós entendemos também algo que hoje tem se disseminado, que é o marxismo cultural. Karl Marx vai trabalhar a realidade da luta de classes. E me escute, Karl Marx começou a escrever um livro, quem terminou esse livro foi o Friedrich Engels, aonde ele diz que o maior inimigo do ser humano, da humanidade, é o matrimônio. E que ele tem que ser destruído. Por quê? Porque dentro dessa visão da luta de classes, no início, nas tribos, era o sistema matriarcal, era a mulher que exercia o direito da educação, era a mulher que exercia o direito de educar o filho, de dar a herança para o filho. Depois o homem foi conquistando o espaço e a sociedade transformou-se numa sociedade patriarcal. E a partir dali a mulher começou a ser oprimida e ela precisa ser liberta dessa opressão. E o matrimônio é exatamente o lugar aonde essa opressão ela está em voga. Porque o homem se torna superior à mulher, porque é ele que trabalha, é ele que traz recursos e ela só lava a roupa, cozinha, lava a roupa todo dia. Que agonia! É isso. As músicas, está vendo? Como é que vão jogando, a gente não percebe. Então a mulher precisa ser independente do homem. Eu não estou dizendo aqui de uma opressão, nem eu sou favorável que o homem exerça uma opressão, que coloca uma coleira na mulher e que humilhe, não é isso não. Mas veja, a ideia é de destruir o matrimônio, a luta de classes. Nós temos que conquistar a independência. Uma outra realidade é a ideologia liberal, que é também, são os grandes influentes da ideologia do gênero, que são defensoras do controle da vida. A ideologia liberal tem a sua origem lá em Platão. Olha, antes de Cristo, lá na Grécia, Platão, ele dizia de um controle quantitativo e qualitativo da população. A cidade, a polis, ela tinha que determinar um controle do volume demográfico e seguir uma política de eugenia. É aquilo que Hitler pensou quando ele começou lá o nazismo, uma raça pura. Alguém já ouviu falar do ISO 9000? Já? Não? Quem já ouviu falar do ISO 9000, levanta a mão aí. O que é o ISO 9000? Controle de qualidade. A ideologia do gênero, a nova era, quer imprimir um controle de qualidade na humanidade, na população. Você entende?
Quem pode ter filhos? Os da classe mais elevada, os mais inteligentes. E quem são as esterilizadas? Vai lá na África, os pobres. Vai no Nordeste, onde existem muitas pessoas pobres. Esterilização em massa, controle de natalidade. Isso é pregado aí à torta e à direita nas Nações Unidas. Outra realidade que traz essa situação do controle direto da natalidade, para que você entenda a realidade do aborto, da eutanásia. Essa discussão é muito além de uma aprovação, é uma ideologia que está sendo implantada. A realidade do neomalthusianismo, que também é do controle da vida. O homem tem o dever de exercer o domínio sobre a transmissão da vida. Esse neomalthusianismo, ele fala: tem direito do prazer individual, tendo origem na moral hedonista, que faz o prazer sexual o bem por excelência do homem. É isso que está aí, dominando as TVs. É raríssimo você, lá em casa, não é? Está aqui o Gevanildo, que foi coordenador bastante tempo da nossa casa. É difícil assistir um filme, porque é raro um filme que não tem uma cena de sexo. Porque cultuam o prazer e querem provocar isso em nós. As cenas picantes das novelas eu não assisto não, mas eu sei. Eles querem provocar. E aí, vem me perguntar, por que tem crescido o número de estupro? O cara começa a ver uma novela, começa aquela cena, ele fica louco e ele sai atrás. Se ele não encontra, ele pega um e estupra. É manipulação direta. É ideologia que vai sendo implantada, que vai entrando no coração do homem. E aí a corrente feminista radical pegou isso e começou a aplicar essa ideologia. O direito do prazer individual, tudo que for suscetível e provoca esse prazer é permitido, e aquilo que se lhe opõe deve ser eliminado. Eu dizia ontem, uma das grandes artimanhas desse pensamento da nova ordem mundial é acabar com a igreja, destruir a igreja, porque a igreja propõe a moral, os bons costumes. A moral judaico-cristã tem que ser destruída, arrancada, exatamente para que seja implantado esse novo sistema. O antigo paradigma tem que ser vencido, porque nós vamos implantar o novo paradigma da conspiração de Aquário, conspiração aquariana. Faz parte do sistema desse mundo. Veja, dentro dessa realidade do feminismo radical, quer dissociar definitivamente a união conjugal, o mais eficazmente possível, a realidade da procriação, incita o amor livre e por via a destruição da família. Veja bem, a ideologia do gênero é fortemente influenciada por Karl Marx e Engels. É uma ideologia antivida, a opressão da mulher. É a expressão da luta de classes na sua forma originária. As mães foram despojadas dos seus direitos. O casamento conjugal é a primeira oposição entre as classes por causa do antagonismo entre o homem e a mulher. A mulher é a primeira serva do homem, e isso tem que ser destruído, acabado, encerrado. Essa diferença de classes entre homem e mulher, entre masculino e feminino. Segundo Marx e Engels, o comunismo há de ultrapassar esta situação. A mulher e o homem hão de ser iguais, no sentido de que hão de ter ambos o mesmo estatuto de trabalhadores, na sociedade da qual serão uma função. Mais precisamente, a mulher, liberta das servidões familiares e maternais domésticas, contribuirá para a produção industrial. Veja. E quem vai educar os filhos? Pergunta para quem está do seu lado. Se a mãe, dentro do estatuto que precisa ser aprovado, se ela tem que trazer produção industrial, pergunta para quem está do seu lado, quem vai educar os filhos? Diga para ele, a sociedade.
o Estado, a lei da palmada, o governo que quer interferir na educação dos nossos filhos dentro da nossa casa. Você entende como a coisa está bem articulada e bem armada? A ideia da ideologia do gênero: escuta, a mulher poderá multiplicar e diversificar os seus parceiros sexuais. Quer fazer desaparecer o casamento monogâmico e a sua opressão da mulher pelo homem, destruir a família tradicional e introduzindo o amor totalmente livre. A família tem que desaparecer porque não é o lugar da complementariedade, mas da oposição. E com ela desaparecerão as relações de parentescos, de maternidade e de paternidade. Essa semana estava lá no Senado, eu acompanho tudo daqui, né? Um projeto de uma senadora que quer tirar o dia da mãe, o dia do pai, quer tirar a filiação da carteira de identidade. Exatamente, eu estou dizendo, eu li algo ali para você, eu ensinei algo que talvez você não sabia, mas que está sendo implantado no seu Brasil. Está lá para ser votado, porque nós não podemos ser preconceituosos, nós não podemos viver essa luta de classes e essa opressão exercida pelo homem. Essa realidade do masculino e do feminino é a criação cultural. A realidade que nós imaginamos da genitalidade é uma realidade cultural. Eu escolho se eu quero ser homem, se eu quero ser mulher, mesmo que eu tenha nascido com um órgão genital masculino, que é o pênis. Você entende aonde isso está chegando? Isso se chama nova ordem mundial, implantação de um novo paradigma. Eu estou trazendo para você a conhecimento, para que você entenda o que está acontecendo. Quando às vezes a gente fala que o seu voto é importante, que você tem que mudar a realidade, exatamente porque o sistema do mundo está sendo implantado. O sistema do mundo é o sistema do anticristo. O objetivo total e final da ideologia do gênero é a abolição total e toda de qualquer distinção de classe, a abolição de todas as diferenças entre o homem e a mulher. Termos como família, casamento, mãe devem ser abolidos, pois não corresponde com a realidade admitida por essa ideologia. Vamos na palavra? Pega aí, 2 Timóteo. Ou melhor, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas. Vou repetir. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada por ferro em brasa. Veja o que Paulo vai dizer. Será que Paulo conhecia a ideologia do gênero? Proíbem o matrimônio. Está escrito aqui na minha Bíblia. Está escrito na sua? O que está escrito aí? Versículo 3. Está escrito isso aí? Paulo está dizendo, proíbem o matrimônio e o uso de certos alimentos. No entanto, foram criados por Deus para serem tomados com ação de graças pelos fiéis e por aqueles que chegaram ao conhecimento da verdade, a Eucaristia. Quando isso aqui vai acontecer definitivamente, é quando o sistema foi implantado, nós tivemos acolhido tudo. Aqueles que ficam aí borboleteando, que não leem a palavra, que não buscam conhecimento, que não rezam, que não têm visão espiritual, que vão aceitando tudo. É assim mesmo, é evolução, não tem masculino e feminino, deixa tudo como está. Essa questão do casamento é um problema, porque os nossos irmãos homossexuais que vivem na homossexualidade têm direito também de se unirem um com o outro. Então, se não pode usar a palavra matrimônio, casamento, vamos terminar com isso. É assim, meu irmão, que a coisa vai ser implantada. É desse jeito.
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os cristãos vão relaxando moralmente, a pregação vai ficando light, cheia de um conteúdo de autoajuda, com muito pouco da palavra, com muito pouco da doutrina. E os cristãos vão baixando guarda, aí começa a votar nos partidos que defendem isso, não analisam, não tem consciência, e a coisa vai sendo implantada, vota em senador, vota em deputado que defende o aborto, que defende o casamento das pessoas do mesmo sexo, e vai, e vota, e a coisa vai sendo implantada. Quando nós vermos, já foi proibido o matrimônio, foi proibida a Eucaristia, porque eu, envolvido pelo sistema do mundo, aprovei o sistema do mundo, aprovei o sistema de Satanás, do anticristo. Por isso que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao sistema desse mundo. Pergunta para quem está do seu lado: a quem você quer servir? Pergunta para quem está do outro lado: a quem você quer servir? A quem você quer servir? Pergunta mais uma vez. Meu irmão, eu preciso dizer uma coisa para você: o nosso rompimento tem que ser radical. Radical, com essa ideia, com essa ideologia. Radical. Diga para quem está do seu lado: a sua decisão tem que ser radical. É engano um drogado achar que ele vai parar devagarzinho de usar droga. Ou ele toma uma decisão, ou ele nunca vai parar. Um alcoólatra vai parar. Ou ele toma uma decisão radical, ou ele não vai parar. Se você quer largar o cigarro, você não vai: eu vou fumar um por dia. Você não vai deixar esse vício. Ou você toma a decisão radical, ou não. E a mesma coisa dentro da realidade espiritual. O Espírito e a esposa dizem: vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mais uma vez diga: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Veja, tudo isso eu estou esclarecendo para você. Eu não tenho como falar de uma tensão escatológica sem revelar para você a verdade. A proposta desse acampamento foi essa: trabalhar um tema escatológico. 2 Pedro, pega aí. Porque tudo isso está acontecendo. Vai ficando de pé, abra a sua Bíblia. Tudo isso está acontecendo. E eu estou revelando para você, para que você, tendo consciência, você tenha coragem de tomar uma decisão, de romper com o sistema do mundo e assumir o sistema de Deus. Entendido? Porque o que vem é muito maior. Aquilo que tem preparado para nós, vai dizer São Paulo, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração foi capaz de sentir. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que tomarem a decisão de viver o sistema de Deus e romper com o sistema do mundo, é muito maior do que isso tudo. E deixa eu dizer uma coisa: mesmo que isso tudo seja implantado, se você permanecer no sistema de Deus, Ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você. Ele vai trazer a providência, a provisão para cada dia. Você não vai ficar desamparado. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso. Os elementos devorados pela chama se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo se difundirão. O que esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça.
Pergunte para você mesmo: eu quero a justiça do mundo ou eu quero a justiça de Deus? Coloca a mão no seu coração e se pergunta aí: eu quero a justiça do mundo ou a justiça de Deus? Pergunta para você: eu quero a justiça do mundo ou a justiça de Deus? Agora responda para Deus. É Deus que está te perguntando: você quer a minha justiça ou a injustiça desse mundo? Se você quer a justiça de Deus, comece a dizer para Ele: hoje eu quero, Senhor, ao entender esse sistema desse mundo, eu quero romper com o sistema desse mundo. Me dá graça, Espírito Santo, me leva a essa decisão, me leva a essa decisão radical. Espírito Santo, me leva a experimentar essa graça. Espírito Santo, me leva a viver essa experiência. Me leva, Espírito Santo, a experimentar aquilo que o Senhor tem para mim nesses últimos dias, de fortalecimento, de entendimento, de compreensão, de decisão radical, de romper com esse sistema, de não aceitar mais esse sistema, mas de mergulhar a minha vida no sistema de Deus. Ergue o seu braço e diga: Senhor, eu quero entrar no seu sistema, porque aí está a segurança. É no Senhor que encontra a segurança. O Senhor é o meu refúgio, é o meu sustento, é a minha fortaleza, é a minha salvação. Eu quero adentrar, Senhor, nesse sistema de Deus, rompendo com o sistema do mundo. Eis-me aqui agora nesse encontro. Eu quero encontrar o Cristo, mas o Cristo verdadeiro, não o Cristo da nova era, o anticristo, o falso profeta. Mas eu quero, Senhor Deus, assemelhar-me a Ti e viver essa radicalidade, essa decisão, e viver aquilo que é a Sua vontade, o Seu querer. Eu quero, Senhor Deus, fazer a Sua vontade. Eu quero, Senhor Deus, submeter-me à Tua palavra, aos Teus mandamentos, à Tua direção. Eu quero romper com essa mentalidade desse mundo, a mentalidade do anticristo. Eu não aceito mais aquilo que essa nova ordem mundial, esse novo paradigma que tem sido implantado, tem proposto para mim. Eu vou ficar com o Senhor até o fim. Ergue os seus braços e diga para Jesus: eu vou ficar com o Senhor até o fim. Eu vou ficar com o Senhor até o fim. Eu vou perseverar para eu experimentar a salvação. Eu vou perseverar, eu vou viver a Sua palavra, eu vou viver a Sua verdade, eu vou viver a experiência verdadeira daqueles que são separados, eleitos, daqueles que tomaram a decisão. Eu sei que o Senhor vai me sustentar diante de todas as realidades difíceis que se apresentarão por causa da implantação dessa nova ordem mundial. Mas eu quero permanecer fiel. Diga bem forte agora para Jesus: eu quero permanecer fiel. Eu quero viver a fidelidade. Eu quero, Senhor. E ora por um instante no Espírito. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. E que o Espírito Santo possa selar tudo aquilo que nós escutamos, toda a decisão que nós tomamos. Que o Espírito Santo de Deus possa selar na nossa vida, selar a obra que Deus quer realizar, o fortalecimento espiritual, a nossa decisão, a nossa entrega. Espírito Santo, veja aquilo que esses irmãos aqui em casa, ao tomarem conhecimento da implantação do reino do anticristo, estão tomando como decisão de viver a verdade, de viver a palavra, de viver na graça da salvação, da santidade, de uma vida no sistema de Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por selar em nós, por falar conosco, por nos instruir, por nos direcionar. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Pois Tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em Ti repousa minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. cançãonovaplay.com. Assine já!